Olá, pessoal! O artigo que eu trouxe é sobre iniciativas, tanto em campo quanto em sala de aula, para monitoramento portátil de sequências do vírus da dengue no Brasil. Essa é a capa do artigo, ele foi publicado na Nature no ano de 2021. Bom, o vírus da dengue é uma grande ameaça à saúde pública em escala global, causada por programas mal sucedidos de controle de vetores, aumento na mobilidade urbana e aumento no controle populacional e urbanização não planejada. A infecção pelo vírus, ela pode causar um amplo espectro de manifestações clínicas e pode levar até mesmo à morte. O vírus da dengue ele é classificado em 4 sorotipos diferentes que são geneticamente relacionados, e cada um abriga vários genótipos filogeneticamente definidos. O Brasil ele já pode ser considerado hiperendêmico para dengue, registrando o maior número de casos de dengue no mundo, com aproximadamente 16 milhões de infecções notificadas desde a década de 80. E teve um surto de dengue em 2019, com mais de 1 milhão de casos prováveis e 782 mortes confirmadas. E esse artigo traz os resultados de um projeto chamado Zika in Brazil Real-Time Analysis. Eu sou ótima falando inglês, né, gente? Vocês ignorem. Que é conhecido aí pela sigla ZIBRA, que montou um laboratório móvel de análise genômica para realizar pesquisas sobre arbovírus, como o vírus causador da dengue, chikungunya e zika. E nesse artigo são apresentados os dados referentes ao vírus da dengue. O objetivo do ZIBRA é ampliar o mapeamento genômico do vírus para determinar a origem, sua diversidade genética e aspectos epidemiológicos, ajudando no combate à epidemia durante uma emergência de saúde pública. Esse projeto ele foi uma iniciativa da Fiocruz, em parceria com o Instituto Evandro Chagas, Ministério da Saúde e Universidade do Reino Unido, Canadá e Austrália. E para realizá-lo, pesquisadores embarcaram em um ônibus que continha um laboratório dentro, como mostra aqui nas imagens. Então tem aqui o ônibus da parceria da Fiocruz, com todas essas universidades, aqui é o logo do projeto, e aqui dentro tinha literalmente um laboratório móvel. Bom, eles passaram por cidades presentes em quase todas as regiões brasileiras, né, as macro-regiões, então eles passaram pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e coletando mosquitos, extraindo o vírus presente neles e sequenciando o genoma dos mesmos. E também foram obtidas amostras de pacientes contaminados, fornecidos pelos centros de saúde de cada região. Foi possível porque eles utilizaram um dispositivo chamado Mini-Ion, que a gente já teve uma pincelada sobre esse dispositivo em uma aula aqui na disciplina, que foi com lupus, e ele é um sequenciador de DNA de última geração, podendo ser carregado por USB de um computador portátil, e ele é capaz de sequenciar 12 amostras simultaneamente em 6 horas. Ele tem uma imagem dele aqui bem no cantinho, infelizmente apareceu isso aqui em cima, mas ele é uma espécie de pendrive, é bem pequenininho. Então é fácil de carregar e tudo mais, só precisava de um computador e ele para ajudar a sequenciar. O cientista também tinha a proposta de ensinar os pesquisadores locais, né, onde eles passavam com esse laboratório portátil, as técnicas que são utilizadas, principalmente o uso desse equipamento, né, do Mini-Ion, e toda a experiência foi levada para a sala de aula de estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes universidades, através de cursos, depois que esse projeto foi feito ainda em 2019, porque toda essa coleta foi feita em 2019. Foram levados alguns meses, cada mês uma região, né? Foram expedições diferentes, foi dividido e tal, não foi tudo de uma vez, assim, mas foi tudo no ano de 2019. E os resultados obtidos eles foram analisados por especialistas em bioinformática, que montaram árvores filogenéticas com trajetórias espaciais e evolução genética do vírus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados apresentados no artigo. As análises acabaram sendo focadas em 2 sorotipos só, que foi o DENV1 e o DENV2, porque foram os mais predominantes. E deles foram selecionados 227 amostras que deram positivo para o vírus através de análise PCR que continham um DNA suficiente. E desses 227, 57 eram do DENV1 e 170 eram do DENV2. Essa imagem aqui é a primeira imagem que aparece no artigo. Ela mostra por cor cada região, então aqui a região norte fica em cinza, a região nordeste em amarelo, a região sudeste em vermelho e a região centro-oeste em azul. E aqui mostra a incidência semanal notificada entre 2015 e 2020, que foram agregadas nessas macro-regiões,
E aqui na legenda mostra os genomas encontrados nesse estudo em cada região, e o tamanho da bolinha significa quantidade. Então, quanto maior foi onde mais foi encontrado. E aqui estão mostrados os estados em que ocorreu a pesquisa, né? Então, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás. Além disso, tem aqui também um gráfico mostrando a incidência dos casos por região. Então, as cores se mantiveram aqui. E aqui a gente consegue ver que as curvas mostram que tiveram 3 grandes surtos em todas as regiões durante os anos de 2015, 2016 e em 2019. Outra coisa interessante para falar também é que teve uma clara diminuição dos casos em todas as regiões entre 2017 e 2018, que foi quando teve o surto da Zika. Então, tiveram outros estudos relacionados com outras arboviroses, como chikungunya, por exemplo, em que não aconteceu isso. Quando teve o surto da Zika, elas continuaram altas também, e no caso da dengue, isso não aconteceu. Quando teve um surto de Zika, a dengue diminuiu, e não se sabe o motivo para isso, não foi de nenhum dos parâmetros que essa pesquisa avaliou. E nos gráficos embaixo é mais ou menos a mesma coisa, mostra a incidência dos casos, só que eles fizeram um índice que é de transmissão do vírus. Eles levaram em consideração o clima das regiões, então eles fizeram esse índice de transmissão. E além disso, embaixo também, em rosa, mostra em que momento os genomas que foram sequenciados nesse estudo foram encontrados. Então, como eu falei anteriormente, as sequências que foram geradas foram feitas análises de bioinformática, né, e foram agrupadas em árvores filogenéticas. E para o DENV1, foram combinadas aquelas 57 sequências que eu mencionei, e elas foram comparadas com um genótipo já conhecido de DENV1, disponíveis no GenBank. Então, essas sequências elas foram comparadas, né, através do GenBank, e a análise filogenética revelou que os novos isolados eles foram organizados em 3 clados distintos, que estão nessa imagem aqui que eu estou mostrando, né? E nessa imagem aqui eles colocaram os clados de forma mais detalhada. As cores que eu já mostrei antes se mantiveram por região, que está na legenda aqui embaixo também, no canto inferior direito, mas, para além disso, eles colocaram a severidade dos casos também aqui do lado. Então, o verde claro seria a dengue leve, essa cor aqui que parece um laranja, não sei bem, seria o caso severo de dengue, e em roxo, dengue associado com morte, então casos letais aí de dengue. E as bolinhas brancas que aparecem também aqui mostram todos os genomas que foram sequenciados nesse estudo. Então, a gente consegue ver algumas relações aqui, eles conseguiram datar o surgimento de cada um. Então, aqui embaixo tem as datas e mostra que, por exemplo, que o clado 1 surgiu no norte, né, do país, e depois ele foi para o sudeste e depois para o nordeste. Então, a gente consegue ver isso em todos, além da severidade dos casos também, como, por exemplo, o clado 3 está mais associado a casos de dengue muito graves, né, que geraram mortes. E a filogenia de DENV2 foi demonstrada mais ou menos da mesma forma do que a de DENV1. Nesse caso, foram encontrados 4 clados ao invés de 3, que estão em roxo na imagem A aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. E eles foram nomeados de BR, então foi de BR1 a 4. Os mais significantes aí que tiveram grande quantidade de genomas sequenciados, principalmente aqui o BR4, como dá para ver, que é uma quantidade absurda, não dá nem para enxergar direito, eles acabaram também colocando aqui de uma forma mais detalhada, né, para você conseguir ver a questão da severidade dos casos. Eles também colocaram aqui por cor e por região também, como no outro, como foi mostrado. E é isso, obrigada pela atenção de vocês.